Esta é a nossa aula número 6. Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos utilizados no processo do trabalho. É uma aula bem prática. Obviamente que, principalmente neste assunto, nada substitui o dia a dia forense, mas essa aula aqui vai servir de introdução para o caso de alguém no futuro resolver advogar na área trabalhista. No processo do trabalho, nós temos dois procedimentos, basicamente, gerais, né? O dissídio individual e o dissídio coletivo. Ambos estão previstos lá na CLT, o dissídio individual do artigo 837 ao 855 e o dissídio coletivo do 856 ao 875. Depois destes artigos, tem os procedimentos especiais que a gente também vai tratar um pouco aqui na aula de hoje. Obviamente que na matéria Direito Processual do Trabalho, a gente estuda o dissídio individual, porque na nossa faculdade o dissídio coletivo ele fica para a disciplina Direito Coletivo do Trabalho. Então, na disciplina que a gente está vendo agora, a gente vai estudar apenas o dissídio individual e vai deixar o dissídio coletivo para a outra matéria, né, para o Direito Coletivo do Trabalho. Ok? Então a gente vai detalhar a partir de agora, mais para frente, o dissídio individual. Bom, aqui vamos começar primeiro com os procedimentos especiais, porque como são bem pontuais, a gente fala logo deles, depois a gente aprofunda mais nos procedimentos gerais. O primeiro procedimento especial que a gente vai falar vai ser o inquérito para apuração de falta grave. Ele está previsto nos artigos 853 a 855 e ele deve ser manejado pela empresa quando um trabalhador que goza de algum tipo de estabilidade comete uma falta grave, como o próprio nome fala. Então a gente já estudou lá no Direito do Trabalho que alguns trabalhadores eles têm estabilidades, né, em razão de situações específicas do contrato de trabalho, por exemplo, o dirigente sindical, a mulher grávida, enfim, o acidentado. Existem várias hipóteses de estabilidade que o direito do trabalho assegura a determinados trabalhadores em algumas situações. A regra não é estabilidade, a regra é o livre poder diretivo do patrão de poder demitir imotivadamente, ou seja, sem justa causa, sem dizer a razão, quem ele quiser na empresa dele. Mas, em alguns casos, a lei achou por bem proteger determinados trabalhadores em determinadas situações. Porém, essa proteção que a lei garante não significa uma carta branca para que esse trabalhador faça o que ele bem entenda. Na verdade, ele continua tendo que obedecer todas as normas aí aplicáveis ao contrato de trabalho, especialmente aquelas que prevêem as hipóteses para a punição mais grave prevista na CLT, que é a justa causa. Ao contrário de um trabalhador sem estabilidade, que quando comete uma infração passível de justa causa, a empresa simplesmente manda embora sob essa razão, justificando, né, obviamente, essa demissão, ela não pode fazer isso com um empregado estável, né, que tem estabilidade. Ela tem que suspender este trabalhador que cometeu a falta grave e no prazo de 30 dias, que é o que prevê a CLT, ela tem que ajuizar esse inquérito para a apuração da falta grave. E aí o juiz vai tocar o processo, depois que receber a petição inicial, vai dar prazo, né, para o trabalhador se defender, vai marcar audiência e vai fazer todas as etapas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas nesse processo vai se discutir justamente se aquela punição que a empresa aplicou ao trabalhador estável, ela merecia ou não ter sido aplicada. Se o juiz, por acaso, não reconhecer que a conduta do trabalhador se encaixe num daqueles itens que previstos para a aplicação da justa causa, a suspensão vai ser afastada e o trabalhador vai voltar às suas funções normais pelo período que resta aí da sua estabilidade. Obviamente que depois que acabar a estabilidade não é perpétua, né? Depois que acabar a estabilidade, a empresa vai poder demitir esse trabalhador sem qualquer motivo, né? Como poderia fazê-lo com outros trabalhadores.
Esse inquérito ele era especialmente importante na época em que o trabalhador ele adquiria a estabilidade no emprego após 10 anos contínuos de trabalho, né? A estabilidade decenal. Isso acabou, né, com a Constituição de 88 e a criação do FGTS, né, o Fundo de Garantia. Então, essa estabilidade prevista na CLT para esses funcionários que completavam mais de 10 anos de trabalho acabou. Então, a aplicação do inquérito para apuração de falta grave acabou ficando restrita mesmo àqueles poucos casos, aquelas poucas exceções em que o trabalhador ainda tem alguma estabilidade. Ok? Então este é o inquérito para apuração de falta grave. O segundo procedimento especial que a gente vai falar aqui, ele foi colocado na CLT, né, com a reforma trabalhista. Criou-se lá o artigo 855A e com ele o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente ele foi originariamente criado no direito processual brasileiro pelo CPC de 2015. Então, desde 2015, a gente já convive com esse incidente aí no nosso ordenamento. E aí existia uma discussão se a Justiça do Trabalho precisava ou não fazer o incidente de desconsideração quando ia proceder à desconsideração da personalidade jurídica das empresas. E aí, essa discussão se arrastou aí, né, pelos 2 anos que separam o CPC e a reforma trabalhista, que foi em 2017. E em 2017, com a reforma, essa questão foi superada e o incidente, o IDPJ, né, que chama, ele passou a ser obrigatório também no processo do trabalho. Assim como no processo civil, o incidente ele pode ser instaurado tanto na fase de conhecimento, que é quando o trabalhador já reclama contra a empresa e contra os seus sócios, e aí na petição inicial vai vir assim: fulano de tal apresenta reclamação trabalhista contra a empresa, sócio tal e sócio tal. E aí na própria petição inicial ele já vai ter que expor os motivos que devem convencer o juiz, né, pela desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa para satisfazer de forma subsidiária sempre, né, os créditos porventura oferidos pelo trabalhador no processo. Então, quando vem na petição inicial, a questão do incidente ela é discutida na própria sentença de conhecimento. Lá o juiz, quando vai resolver o problema, ele já coloca lá um tópico da sentença para resolver a questão sobre o incidente de desconsideração. Isso não é normal, né? Não é normal. O normal é que a desconsideração ela seja requerida e seja analisada na fase de execução, porque dá muito mais trabalho, né? Na fase de conhecimento, você processar a empresa, processar os sócios, é mais gente para ter defesa e tudo. E também, normalmente, no conhecimento, a empresa ainda está sólida, né? Porque geralmente a audiência é rápida, né? Acontece rápida, o trabalhador é demitido, já entra com a ação e já é marcada a audiência, e a empresa ainda existe, a empresa aparentemente ainda está bem. Então, dificilmente vai aparecer o sócio lá na petição inicial. Mas, à medida que o processo vai andando, a situação econômica da empresa pode mudar, e quando chegar no final do processo, após o trânsito em julgado, que se tem ali um título para ser executado, a empresa não tenha mais condições de fazer frente a esse título. Vocês lembram, né, que na Justiça do Trabalho a gente usa a teoria menor da personalidade jurídica, ou seja, o mero inadimplemento ele já enseja a desconsideração. E aí, na fase de execução, que é o normal de acontecer, agora, antes de o juiz reconhecer essa desconsideração e determinar que a execução se volte contra os sócios, o trabalhador, né, o reclamante, o exequente, tem que pedir a instauração do inquérito, do incidente, do IDPJ, e aí o juiz vai dar um prazo de 15 dias para os sócios se defenderem, produzirem provas e tudo, e depois vai tomar uma decisão sobre aquela desconsideração. Dessa decisão cabe recurso, né, o agravo de petição, a gente vai ver ainda mais para frente os recursos, mas cabe recurso, e depois vai ter a decisão do incidente para saber se o sócio vai responder ou não naquela execução ali, ok? Então o IDPJ, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, é muito importante, especialmente na fase de execução, porque é quando de fato a empresa
muitas vezes, não se revela sólida o bastante para fazer frente à parcela ali que foi condenada, ok? Então, esse aí é o nosso IDPJ. O IDPJ ele se processa hoje nos próprios autos da ação principal. Logo quando foi criado pelo CPC, né, e até um pouco depois que a reforma entrou em vigor, o PJE tinha uma classe específica para o IDPJ. Era possível se autuar um incidente em autos suplementares, vinculados ali ao processo principal. Mas o TST proibiu isso, e aí, acho que desde 2018, 2019, todos os IDPJs eles se processam nos próprios autos do processo principal. É melhor que fica mais organizado, né? O problema é que a instauração do IDPJ ele suspende a execução. E aí tem uma discussão se suspende somente contra aquele sócio ou se suspende toda a execução, né? Então também depende do entendimento do juiz para saber aí como é que o processo vai andar, se vai suspender toda a execução ou somente aquele sócio. Mas pela letra da lei está dito lá que suspende a execução, tá? Então este é o nosso IDPJ. Todas as regras previstas no artigo 133 lá do CPC também são aplicáveis aqui ao IDPJ trabalhista, tá? Naquilo, obviamente, que for compatível, né, com os princípios do processo do trabalho. O terceiro procedimento especial também é um procedimento especial criado pela reforma trabalhista. É a homologação de acordo extrajudicial. Está lá previsto no artigo 855b e seguinte da CLT. Essa homologação do acordo extrajudicial, o próprio título, né, dessa parte da CLT diz que é um procedimento de jurisdição voluntária. Ou seja, aquele procedimento que o juiz atua ali mais ou menos como um órgão administrativo, né, burocrático, e onde não há conflito aparente entre as partes. Elas já chegam para o judiciário com o consenso formado e pedem, obviamente, que o judiciário chancele esse consenso para que essa homologação, né, produza os efeitos esperados, que é o principal deles, a produção da coisa julgada e a vedação de que se discuta aquela matéria ali novamente em juízo. O principal efeito dessa homologação é isso. Para que se entra com homologação de acordo extrajudicial? Para que o trabalhador não possa mais reclamar aquelas parcelas que ele está transigindo ali, está fazendo acordo sobre elas. Ok? Então, diferentemente dos outros processos, né, da maioria dos procedimentos aqui na Justiça do Trabalho, este procedimento especial de homologação, ele exige a presença de advogado, ou seja, as partes elas não podem estar no jus postulante aqui neste procedimento. Tanto o autor quanto o réu, mas não tem autor e réu, né? Os dois requerentes, né? O requerente 1 e o requerente 2, eles têm que estar representados por advogado. E o advogado não pode ser o mesmo, tem que ser advogados diferentes. Muita gente não sabe disso, né? Geralmente, quando chega esses processos, a gente sempre tem que pedir para que a parte emende a petição inicial, para que junte a procuração, para que diga quem é o outro advogado, porque acontece bastante de somente um advogado apresentar a petição de homologação, mas não pode, por força da própria CLT, que veda esta possibilidade de jus postulante na homologação de acordo extrajudicial. Ok? O juiz ele pode se negar a homologar o acordo? Pode. Né? A própria lei tem essa previsão que o juiz ele pode se negar a homologar, porque apesar de parecer uma questão meramente burocrática, né, o juiz ele tem a jurisdição, ele conhece o direito, né, e tem aí o juramento que ele fez à Constituição e às normas do Estado Democrático de Direito, e ele não pode se omitir quando se deparar ali com um acordo extremamente desvantajoso. Por mais que a parte esteja fazendo uso ali da sua autonomia da vontade, o juiz ele faz também uma análise, ele passa um crivo jurídico, né, e de justiça também sobre os termos daquele acordo para saber se é ou não um acordo que está dentro ou amparado pelo ordenamento jurídico trabalhista. Tá? Então o juiz ele faz essa análise
de justiça sobre o acordo extrajudicial que é apresentado a ele. Ele pode não homologar. E se ele não homologa, aí ele dá uma sentença declarando que não homologa e o processo termina. Obviamente que pode haver recurso, né, contra essa decisão, mas o juiz não é obrigado a homologar este acordo extrajudicial. E essa homologação aqui, ela não é aquela homologação que existia lá no artigo 477 para os trabalhadores que tinham mais de um ano de empresa. Né? Antigamente, antes da reforma, todo trabalhador no Brasil que tinha mais de um ano de contrato de trabalho, para a rescisão dele ser considerada válida, as duas partes tinham que comparecer ao sindicato do trabalhador e homologar ali aquela rescisão. Tinha uma pessoa no sindicato que fazia só isso, um homologador. Essa figura, essa exigência acabou, né? Esse artigo foi revogado e foi criada aqui essa homologação de acordo extrajudicial, que não é a mesma coisa, na verdade não tem nada a ver. Né? O juiz ele não vai fazer as vezes do homologador do sindicato. Né? O homologador do sindicato ele homologava independentemente da justiça do TRCT, né? Do termo de rescisão. Aqui não, aqui o juiz ele pode, obviamente, de forma fundamentada, se negar a fazer essa homologação. Ok? E aí, além desses 3 procedimentos especiais previstos na própria CLT, outros procedimentos especiais do processo comum, né, também são aplicáveis, podem ser aplicáveis aqui ao processo do trabalho, desde que a matéria tratada tenha a ver, seja afeta a relação de trabalho, ok? Então é possível a gente ter a consignação em pagamento, na verdade é muito comum a gente ter consignação em pagamento aqui no processo na Justiça do Trabalho. Quando é que vai haver a necessidade de ajuizar uma consignação em pagamento? Quando a empresa quiser fazer o pagamento ao trabalhador, quiser fazer, por exemplo, o acerto das verbas rescisórias do trabalhador e não localizar esse trabalhador. O trabalhador sumiu. Né? A empresa quiser devolver algum objeto que tenha ficado do trabalhador, o trabalhador não puder ser localizado, então, para que o credor, né, aliás, para que o devedor, ele que também tem o direito da extinção da obrigação, exerça esse direito, ele faz uso aí da consignação em pagamento. Né? Se o credor ele tem direito a receber, o devedor ele tem direito de pagar. E aí, quando ele encontra algum obstáculo no exercício desse direito, a ação correspondente é a consignação em pagamento. Eu vou falar mais um pouco da consignação porque é muito importante na questão prática, já que acontece bastante, né? Isso daqui nas relações de trabalho. O cara simplesmente larga o emprego e vai embora, ou o trabalhador manda ele embora, a empresa manda ele embora e ele simplesmente não volta para receber, some. Né? Então isso acontece muito. E tem muitos processos ajuizados aqui em Marabá que são consignação em pagamento. Como é que funciona, né, o procedimento da consignação em pagamento? A empresa, dentro do prazo que ela tem para fazer o pagamento dessas verbas rescisórias, né, que são aqueles 10 dias que o 477 confere à empresa, dentro desse prazo, ela tenta contato com o trabalhador, não consegue. Dentro do prazo, ela tem que ajuizar essa consignação. Então, chegou lá no 10º dia, a empresa não teve contato com o trabalhador, o que a empresa tem que fazer? Tem que ajuizar a consignação. Uma vez ajuizada a consignação, né, a distribuição ela é automática, o advogado ele já sabe o número do processo, né, quando ele protocola a petição inicial, e, ao contrário do processo comum, a empresa não tem que esperar o juiz trabalhista determinar ou autorizar que ela faça o depósito do dinheiro. Como a nossa distribuição ela é automática, o CITSE, né, lá do CIVER, que é automático, a própria distribuição é ato do servidor fazer isso, na consignação também a empresa tem que observar essa questão. Então, ajuizou a ação hoje, dentro do prazo dos 10 dias da verba rescisória, ela tem mais 5 dias, que é legal, para ela pagar ou depositar em juízo o valor que ela entende devido ao trabalhador. Então, um exemplo, né? A empresa demite o trabalhador hoje, diz para ele, olha, a gente não vai precisar dos seus serviços, pode ir embora, e aí o trabalhador simplesmente ele some. Né? A empresa avisou para ele que ele tinha que voltar lá para receber as verbas rescisórias
o acerto, né, em 5 dias, por exemplo, né, e ele não volta, não aparece. Aí a empresa tenta contato, liga, manda telegrama, enfim, não consegue. Chegou no 10º dia, depois da demissão, o que, é que a empresa tem que fazer? Procura o advogado, apresenta a petição da consignação em pagamento, relata lá para o juiz o que aconteceu, diz quais são as parcelas que está sendo paga naquela rescisão e, da feita que a ação ela é apresentada, gera um número. No prazo de 5 dias depois dessa data, com o número do processo, já é possível gerar a guia de depósito judicial pelo próprio site do tribunal e aí fazer o pagamento dessa verba rescisória na conta judicial do processo. E aí, nesse prazo de 5 dias, junta, né, o comprovante lá no processo, provar para o juiz que a empresa pagou a verba, a rescisão dentro do prazo da consignação e espera o juiz tomar as providências. Quais vão ser as providências? O juiz vai intimar o trabalhador para comparecer em uma audiência. Se ele não comparecer, ele vai ser rével. O juiz vai declarar procedente, vai julgar procedente a consignação, vai intimar ele para receber o dinheiro. Se ele não aparecer também, a gente tem lá nossos sistemas para procurar a conta, né, das pessoas. Se não tiver conta em banco nem nada, a gente vai abrir uma poupança e vai ficar lá o dinheiro até o dia que ele aparecer, tá bom? Então esta é a consignação em pagamento. Existem também ações possessórias no processo de trabalho, especialmente quando se refere ao mau exercício do direito de greve, né? Acontece muito dos grevistas fecharem, impedirem o direito de vir, enfim. Aí cabem as ações possessórias, principalmente o interdito proibitório, que é quando ali se vislumbra uma ameaça, né, a posse, a propriedade. O mandado de segurança também é muito comum. O mandado de segurança é comum especialmente contra decisões interlocutórias, que vocês já sabem, não admite nenhum recurso na Justiça do Trabalho. Não existe o agravo de instrumento para recorrer de decisão interlocutória aqui no processo de trabalho. Então, se não há recurso, há o quê? Mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ele é bastante utilizado no processo do trabalho. Tá bom? Então, esses aí foram os procedimentos especiais mais comuns por aqui. Bom, onde é que a gente está? Né? A gente está no procedimento geral, dissídio individual, e agora a gente vai detalhar os ritos processuais desse dissídio individual. Dissídio individual seria o tipo do processo, né, o procedimento que a gente adota para o processo, e dentro desse procedimento existem alguns ritos diferentes, tá bom? E a gente vai ver aqui que existem 3 ritos, né? As causas de alçada, o rito sumaríssimo e o rito ordinário, tá bom? Então esses são os ritos. Não é procedimento, tá? É rito. Procedimento é geral ou especial. E o rito é alçada, sumaríssimo e ordinário. As causas de alçada, também chamadas de rito sumário, elas são aquelas causas que correspondem até 2 salários mínimos. Está previsto aí nessa lei 5584. E qualquer processo até 2 salários mínimos entra nessa causa de alçada. Essa causa de alçada ela é bastante simplificada. A tramitação dela, o julgamento, o juiz pode julgar por equidade aqui. Não precisa fazer ata da audiência, basta um simples resumo do que aconteceu na sessão. E outro detalhe muito importante é que não cabe recurso, né? O único recurso que caberia aqui dessa causa de alçada seria o recurso extraordinário lá para o STF, né? Então, como regra, causas até 2 salários mínimos aqui nas causas de alçada, tá? Na previsão da lei 5584. Não é comum, né? Não é comum ter causa de alçada, até aparece de vez em quando, mas não é comum. Geralmente quando aparece até fazem um acordo, porque o valor é tão baixo que terminam conciliando as partes, né? O normal mesmo são esses 2 aqui, que é o rito sumaríssimo e o rito ordinário. O que é que diferencia um rito do outro? É o valor da causa também. O rito sumaríssimo são causas até 40 salários mínimos. E o rito ordinário, causas acima de 40 salários mínimos. Existem outras exceções, tá? Previstas aí nesses artigos 852A ou 852I. Por exemplo, a fazenda pública, o ente público, ele nunca vai poder ser processado sob o rito sumaríssimo. Sempre vai ter que ser ordinário, independentemente do valor da causa. Quando o procedimento ele está tramitando
no rito sumaríssimo, ele tem uma série de exigências justamente para que ande mais rápido. Então a CLT prevê que tenha pauta específica para o procedimento sumaríssimo, a CLT prevê que o recurso ordinário, que é cabível, né, contra a decisão no processo sumaríssimo, ele seja julgado preferencialmente lá no tribunal. Então tem uma série de detalhes nesse rito sumaríssimo que fazem ou tentam fazer com que a ação ela ande mais rápida, tá? Em vez de serem 3 testemunhas, por exemplo, como é no ordinário, no rito sumaríssimo são apenas 2 para cada parte e por aí vai, tá? Vamos ver agora, vamos ver daqui a pouco o detalhe dessa tramitação. A gente vai ver, vai ter um quadro para a gente ver o detalhe como tramita o processo trabalhista, tanto no ordinário quanto no sumaríssimo, tá bom? É o próximo slide. Há ainda algumas hipóteses de tramitação preferencial aqui no processo do trabalho, assim como também há, né, no processo comum. Então, o processo envolvendo idoso, doença grave, doença profissional, pessoa com deficiência, acidente de trabalho, recuperação judicial e falência, empresa, né, em recuperação judicial e falência, eles têm prioridade. E o PJE ele está equipado para que essa prioridade ela seja de fato observada. Cabe ao advogado marcar a prioridade na hora que ele ajuiza o processo, né? Tem uma opção lá para você dizer para o juiz se o processo tem alguma prioridade. Então, se tiver prioridade, é para marcar, porque isso realmente faz muita diferença. Qual é a diferença? Quando o processo ele entra no sistema PJE com prioridade, toda vez que ele for movimentado para uma tarefa, ele vai sempre para o começo da fila. Então, cada servidor, por exemplo, tem lá a sua pasta de cumprimento de providências, que são as tarefas que ele precisa fazer. E se eu delego, encaminho algum processo para um servidor fazer alguma tarefa, se esse processo contiver alguma dessas prioridades aqui, ele vai ficar em primeiro lugar na lista de tarefas desse servidor. Se não tiver prioridade, ele vai entrar lá no final, né, e essa lista vai estar ordenada de acordo com a hora que o processo chegou para o servidor. Então, se eu distribuo 20 processos para um servidor num determinado dia, os 20 vão ficar ordenados de acordo com o horário que eu coloquei lá para ele fazer. Exceto se tiver prioridade, porque se tiver prioridade, ele fura essa fila, vai lá para o começo e fica ali em primeiro lugar para ser feito. Então, é muito importante que se marque as prioridades quando houver, tá bom? Bom, então esse aqui é o nosso quadro geral de tramitação de um processo trabalhista. Vocês vão lembrar lá no começo, né, a gente já falou sobre isso, né, tem 2 formas de estudar o processo. Você tem que saber processo em 2 dimensões diferentes. Uma dimensão horizontal, ou seja, qual é o passo a passo do processo, qual é o mapa pré-desenhado para o processo andar, e cada lugar desse mapa, ou seja, cada ponto de parada do processo, ele é um instituto processual, e aí você tem que conhecer esse instituto a fundo, ou seja, de forma vertical. Então tem a dimensão horizontal, que são as etapas do processo, e tem a dimensão vertical, que é o aprofundamento sobre cada um dos institutos processuais. Então o processo começa como? Por exemplo, começa aqui, como o quadro está mostrando, com a petição inicial. A petição inicial é a primeira etapa do processo. Então, numa perspectiva horizontal, o que é a petição inicial? Primeiro passo do processo. Mas na perspectiva vertical, eu tenho uma teoria processual para a petição inicial. Eu estudo os requisitos, estudo os tipos, eu estudo como organizar uma petição inicial, o que é que ela tem que ter, né, como é que os pedidos devem estar dispostos. Então, tudo isso é uma teoria processual sobre o instituto da petição inicial. Isso é um estudo vertical que o advogado, né, o profissional, ele precisa saber. Ele precisa saber isso e precisa saber que depois da petição inicial, no processo do trabalho, a gente vai ter a notificação do reclamado. Ou seja, preciso saber a horizontalidade do processo, preciso saber o procedimento, ok? Então, processo, eu tenho que saber o procedimento, o passo a passo, o rito, né? E tenho que saber, em cada um desses passos, os detalhes daquele instituto ali que eu
estou onde eu estou, né? Então vamos lá, hoje a gente vai estudar o procedimento. A aula de hoje é sobre procedimento. Nas próximas aulas é quando a gente vai detalhar cada um desses quadrinhos aqui. Então vai ter aula para falar de petição inicial, vai ter aula para falar sobre defesa, vai ter aula para falar sobre sentença, enfim. As aulas próximas é que vão detalhar cada um desses quadrados. Hoje a gente está preocupado em conhecer o mapa da mina aqui, né? O procedimento que a gente tem que adotar aqui no processo do trabalho, ok? Então, como eu já falei, o primeiro passo é a petição inicial, é ela que dá início ao processo, né? Como é que funciona isso, né? É muito simples hoje, né? Hoje, o advogado ele recebe o cliente no escritório dele, ouve a história do cliente, escreve essa história segundo um padrão jurídico, né? Transforma o blá 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 todo que ele ouviu do cliente em um blá 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 jurídico e junta essa petição inicial com outros documentos que ele porventura julgue importantes de serem apresentados ao juiz, ou seja, que farão prova das alegações que estão ali contidas na petição inicial. Junto também a procuração, né, os cálculos de liquidação da petição inicial, depois a gente vai falar em detalhes sobre isso. E ele entra no sistema PJE com o token dele, com o certificado digital, clica lá na opção criar novo processo, coloca os dados todos do cliente dele, de quem ele está reclamando, os dados da petição inicial, qual o objeto ali do processo, se tem prioridade, se não tem, clica lá para distribuir e o processo ele vai ser distribuído automaticamente lá pelo PJE. Vai cair um número, vai receber um número, vai cair em uma vara e provavelmente, né, quase sempre já vai saber ali no momento que ele ajuiza o dia da audiência inaugural, ok? Então, geralmente o juiz ele já deixa a pauta programada no sistema e o sistema, à medida que os processos vão entrando, ele já vai lançando esses processos nessas vagas pré-programadas da pauta de audiência. Então, como regra, tá? Na hora que você ajuiza a ação trabalhista, que você protocola ali a petição inicial, você já sabe o dia que vai acontecer a audiência inaugural desse processo, né? Tem casos que não é marcado automaticamente, né? Os procedimentos especiais não têm audiência marcada automaticamente e processos que dependem de uma análise prévia do juiz, como por exemplo a alegação de que há uma prevenção, não há a marcação automática da audiência, mas tão logo o juiz analise a questão e determine que seja marcada, ela vai ser, tá bom? Então, depois da petição inicial, como eu falei anteriormente, não existe aquele despacho saneador, existe um ato ordinatório do servidor da vara de imediatamente expedir a notificação para o reclamado, né? Lembra daquele princípio da concentração dos atos, da oralidade, tudo vai se resolver na audiência. Então, o juiz ele praticamente só vai ter contato com o processo, na maioria dos casos, tá? No momento da audiência, né? Então, tudo que acontece antes da audiência é ato ordinatório da secretaria. A secretaria, obviamente, olha o processo, né, vê se está tudo em ordem. A gente, na quarta vara lá, por exemplo, tem um checklist que a servidora tem que olhar para saber se a petição está em ordem, se está tudo lá que precisa. E aí, estando em ordem, não tem despacho, tá? O servidor já faz a expedição da notificação para o reclamado, tá bom? E nessa notificação vai conter o quê? Vai conter as informações sobre o processo, vai conter o dia da audiência, né, que já deve ter sido marcado automaticamente pelo sistema, e vai conter também as informações para essa pessoa destinatária da notificação acessar os documentos do processo. Vê só, se a pessoa destinatária da notificação contratar um advogado, aí tudo bem, o advogado, todo advogado, né, não precisa nem estar vinculado ao processo, ele tem acesso integral a todas as peças de qualquer processo, né? Mas, se não for o caso, se a parte não quiser contratar um advogado, que é possível, né? Nessa notificação inicial vai ter lá as chaves de acesso para os documentos todos que foram juntados lá na petição inicial. Então, essa notificação ela é realmente muito importante. Como eu falei, vai ter o dia da audiência, e no dia da audiência o que é que vai acontecer? A gente vai ter a chamada audiência inicial, tá bom?
Essa audiência ela tem nomes diferentes dependendo do tribunal. Aqui no Pará, normalmente a gente faz audiência inicial e também chama ela de audiência una, ok? Em outros lugares, essa audiência inicial é chamada de inaugural e tem somente uma finalidade, que é receber a defesa, tentar fazer o acordo, receber a defesa e transferir para que a instrução seja em outro dia, caso precise de instrução. Aqui a gente tem um costume, né, uma boa prática de fazer tudo na primeira audiência. Então, na primeira audiência, a parte tem que ir já preparada para o primeiro ato da audiência e até o último ato da audiência, tá? Que a gente vai ver já já quais são, tá bom? Então, essa audiência ela pode ter nomes diferentes dependendo do lugar. Aqui ela vai ser chamada de audiência inicial ou audiência una. Em outros lugares ela vai ser chamada de audiência inaugural, tá? Mas essa audiência é importantíssima porque é a partir daí que o processo de fato vai começar a tramitar. A primeira coisa que pode acontecer nessa audiência é as partes não comparecerem, né? E aí a gente tem duas situações diferentes. Se o trabalhador não comparece, o que acontece? O processo ele é de logo arquivado. Acabou ali. Tá? Se a empresa que não comparece, ela é notificada, mas não comparece, o juiz ele vai dar andamento ao processo, vai declarar a revelia da empresa e vai aplicar a ela a pena de confissão ficta de todos os fatos que o trabalhador narrou ali na petição inicial, exceto aqueles que não forem confirmados pela prova documental pré-constituída aí nos autos. Tá? Então a gente vai ver depois o detalhe disso, mas se o trabalhador falta, arquiva o processo. Se a empresa falta, revelia e o processo segue a revelia dela com a aplicação da pena de confissão com relação à matéria fática, ok? A reforma trabalhista mudou um pouco esse arquivamento. O trabalhador quando faltava antes, né, a audiência inaugural, a pena que existia para ele era a perempção, né? Quando ele faltava, dava causa a dois arquivamentos, né, dois ou três arquivamentos seguidos, nem lembro mais como era. Ele pegava um gancho aí, né, de 6 meses sem poder ajuizar a ação. Hoje a lei está mais rígida, né? Então se ele faltar na audiência inaugural, ele vai ter que justificar para o juiz o motivo da ausência. Por quê? Porque o juiz ele vai condenar esse trabalhador a pagar as custas, né? Até que ele justifique aí essa ausência. Se ele não justificar, ele vai estar condenado nas custas e só vai poder entrar com a nova ação depois que essas custas forem pagas, tá? A constitucionalidade desse dispositivo está sendo questionada, né? Então a gente tem aí vários entendimentos, não está muito pacífico, mas é o que diz a lei, a letra fria da CLT reformada, é justamente isso que eu acabei de falar, ok? Então, importante saber, se o trabalhador faltar, o processo é arquivado. Se a empresa faltar, o processo segue a revelia dela com a aplicação da pena de confissão. O primeiro ato da audiência inicial é o juiz a fazer esse pregão das partes, chamar as partes para a audiência. E aí, é aí que ele vai constatar quem está presente e quem não está. Supondo que os dois estejam presentes, a gente vai para o próximo ato, que é a primeira tentativa de conciliação. O juiz ele vai envidar ali os esforços, né, as habilidades dele, para tentar fazer com que o processo termine ali. A conciliação, como a gente já discutiu, ele tem prós e contras, né, para o trabalhador e para a empresa. Mas, uma vez conciliado o processo, não vai ter mais discussão sobre a matéria daquele processo, tudo aquilo ali vai estar sob o manto da coisa julgada, e aí acaba o processo. Tá? Só vai se cuidar agora do pagamento desse acordo, mas não tem mais processo de conhecimento nenhum depois da conciliação. Se não houver a conciliação, o que vai acontecer? Vai ter a resposta do réu, né? A defesa quanto ao mérito do processo. A gente vai ver depois, né, as formas de resposta do réu, quais são, mas o momento de apresentar essa resposta é agora. Antigamente, a empresa trazia, né, uma maçaroca de documentos físicos para entregar para o juiz lá na hora da audiência. Hoje, a resolução do PJE diz que ela pode ser anexada ao sistema até o momento de início lá da sessão. Antes era mais rígido, antes era 1 hora antes da... Hoje, antes de começar a audiência, você ainda pode anexar. E tem juiz ainda que deixa juntar até 1 minuto
anterior a este momento específico aqui da audiência, né? Depois da frustrada a conciliação. Mas, para garantir, é melhor sempre juntar antes, né? E essa contestação, ela deve ser juntada ao sistema antes, mas deve ser juntada em sigilo. O advogado, quando vai juntar qualquer petição no PJE, ele tem a opção de atribuir sigilo a essa petição. E aí, quando ele atribui sigilo à petição, ninguém consegue ver a petição, exceto o juiz. E o juiz, neste momento aqui, ele vai retirar, se não houver acordo, né, ele vai retirar o sigilo dessa defesa que foi apresentada. É neste momento que tem aquela distinção do ato de sistema do ato de processo. Né? Então, o advogado juntar a defesa no PJE em modo sigiloso seria um ato de sistema. E o juiz, neste momento aqui da audiência, receber essa defesa é o ato de processo. É neste momento, de fato, que a defesa está sendo entregue no processo, que é quando o juiz a recebe. Até então, tinha sido praticado um ato meramente de sistema. Ok? E aí, recebida a defesa, o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai exibir, né, os documentos que acompanham a defesa para a parte reclamante, para saber se o reclamante tem alguma impugnação a fazer com relação àqueles documentos. Se o reclamante ele vai se manifestar com relação aos documentos. Este momento é muito importante, tá? É isso aqui que vai mais ou menos direcionar a instrução do processo. Porque imagina, o trabalhador entra com a ação cobrando horas extras, por exemplo. Diz assim, eu trabalhava de tal hora até tal hora e nunca recebi as horas extras dessa jornada. A empresa, com a defesa, diz o seguinte, olha, as horas foram todas registradas no cartão de ponto, que está em anexo, e os dias que houve hora extra, estas foram todas pagas conforme comprovante de pagamento também em anexo. Se neste momento aqui, quando o juiz franqueia a palavra ao advogado do reclamante, ele, olhando esses dois documentos, não apresentar nenhuma impugnação a eles, ou seja, dizer que aquele cartão está errado, por exemplo, não reflete a realidade, ou que aquele pagamento está incompleto, ou seja, não impugnar esses documentos, não há mais discussão. Né? Houve uma alegação de não pagamento, está havendo aqui a prova do pagamento. Se essa prova não for impugnada, a questão está resolvida. Então o juiz não precisa se alongar para produzir provas, outras provas, né? Por exemplo, testemunha, sobre essa questão. Por quê? Porque houve prova documental não impugnada sobre a matéria. Ok? Então, este momento da audiência é muito importante. Quando o juiz pega os documentos e abre a visualização para o advogado do reclamante, ele deve olhar com calma, com atenção, todos os documentos que foram juntados pela empresa. Obviamente que se o advogado precisar, forem muitos documentos, a matéria for complexa, ele pode pedir prazo para o juiz, para se manifestar no escritório, por escrito, né, por meio de petição. E o juiz normalmente concede esse prazo. Tá? O lado ruim disso é que o processo vai atrasar. Poderia já ser designado no final da audiência o dia da sentença, aí não vai mais poder ser, porque tem que haver esse prazo aí para o trabalhador, para o advogado apresentar essa manifestação. Mas isso é muito importante, tá? Aqui no Pará, tem-se o costume de fazer os apontamentos das horas extras. O trabalhador ele reconhece que o cartão de ponto é correto, mas ele não reconhece o pagamento integral das horas que estão ali anotadas. E pasme, isso acontece, né? Da empresa anotar a hora extra no cartão de ponto e não pagar no contra-cheque todas as horas extras que foram anotadas. Aí o trabalho do reclamante fica bem fácil aqui. Né? Ele vai pegar esse cartão, vai saber quantas horas foram apuradas, vai olhar lá o contra-cheque, ver quantas foram pagas e pleitear aqui a diferença entre esses valores. Tá? Nesse caso também não tem mais o que discutir. Né? Se a própria empresa juntou os documentos dizendo que ela mesma está devendo e que ela não pagou essa diferença que ele apontou, o reclamante com certeza vai ganhar este pedido. Tá? Não precisa nem fazer outras provas sobre isso. Mas, depois da defesa, né, depois dessa questão dos documentos, é que a gente vai ter a produção dessas provas. Provas podem ser documentais,
podemos ter depoimento, né, das partes, a gente vai ver depois isso com calma, tá? Sobre provas, testemunhas, perícias, inspeção, enfim, todas as provas admitidas em direito, né? Aquela frase mágica que aparece nas petições. Depois que está encerrada a instrução, a gente tem ali um momento de alegações finais, ou razões finais, como também é chamado. As razões finais, pela CLT, elas têm que durar aí 10 minutos, né? E para que serve isso? Serve para que as partes chamem a atenção do juiz para os pontos específicos da instrução relacionados aos pedidos. Então é neste momento que o advogado do reclamante, por exemplo, vai chamar a atenção do juiz para o depoimento da testemunha tal que comprovou aquela situação que ele descreveu na inicial, para a confissão do preposto com relação àquele outro tema lá da petição inicial, e aí a empresa, por sua vez, vai dizer que o trabalhador confessou quando falou isso, isso e isso, aquele pedido tal da petição inicial, enfim. É neste momento que as duas partes vão poder demonstrar para o juiz que as suas teses foram integralmente comprovadas. Tá? Então, alegações finais servem para isso, razões finais servem para isso, para você fazer o tira-teima ali entre o que você pediu e o que você conseguiu comprovar. Chamar a atenção do juiz para isso. Né? O pedido de horas extras está aprovado com o depoimento da testemunha A. O pedido de insalubridade está aprovado com a perícia que foi feita no processo. O pedido de assédio moral está comprovado com o depoimento da testemunha C e com a confissão do preposto, por exemplo. Tá? Então, para isso que servem razões finais. Depois disso, né, apresentar a defesa, produzidas as provas, apresentadas as razões finais, a CLT ainda prevê mais uma tentativa de conciliação. Né? Chama de segunda tentativa de conciliação. Isso é importante, por quê? Porque uma coisa é você pedir algo em juízo e outra coisa bem diferente é você conseguir comprovar esses pedidos todos perante o juiz. E aí, antes da instrução ocorrer, você tem uma expectativa maior com relação ao que foi pedido. Depois que a instrução ocorre, você, advogado, sabe o que é que você conseguiu provar, o que é que você não conseguiu. E lembre-se, o que não é provado é julgado o quê? Improcedente. Não é extinto sem resolução, é improcedente. Você não pode entrar novamente para produzir a prova de novo. Outra prova que você não produziu. Acabou. E aí, essa segunda tentativa acaba sendo importante, por quê? Porque aqui as partes vão estar mais com o pé no chão, né? Sobre, de fato, quais são os riscos verdadeiros que cada uma delas ali está correndo neste processo. Então o reclamante sabe que, por exemplo, que ele não conseguiu provar as horas extras, mas sabe que ele conseguiu provar a insalubridade. A empresa, por sua vez, sabe que ganhou as horas extras, então não vai ter proposta nenhuma para hora extra, mas sabe que corre um risco grande ali com a insalubridade, porque a perícia foi desfavorável. Enfim, este é o momento que as partes têm para conversar depois que as provas todas foram produzidas. E isso é muito inteligente por parte do processo do trabalho, né? Dar essa chance, abrir esse espaço para que haja uma nova tentativa de conciliação aqui depois da produção das provas. Mas, mesmo assim, é possível, né, que as duas partes não cheguem a um acordo. E aí o que vai acontecer? O juiz vai marcar a data da sentença. Se você ler a CLT, você vai perceber, né, você vai entender que a sentença também é uma audiência, seria a continuação da audiência inaugural, da audiência de instrução. Mas, na prática, não é isso que ocorre. Né? Na prática, quando termina essa audiência aqui, inaugural, inicial, o juiz diz assim, olha, a sentença vai sair no dia tal. E nesse dia não vai ter audiência nenhuma. O juiz vai fazer a sentença lá no gabinete dele e vai publicar ela, vai divulgar ela no PJE no dia que ele disse. Normalmente é assim. Normalmente a sentença sai nos prazos, né? Pelo menos aqui na Justiça do Trabalho. E aí, nesse dia, não é para você ir lá no fórum acompanhar uma audiência em que o juiz vai ler a sentença. Veja, isso é o que você entende da leitura da CLT. Né? Lendo a CLT, você acha que é isso que vai acontecer. Mas não é. Né? O juiz vai publicar a sentença diretamente no PJE, não vai ter uma audiência. Porém, alguns juízes mais clássicos, né, mais tradicionais, eles fazem a sentença no formato de uma ata de audiência. Então, se você pegar uma sentença, por exemplo, aqui da quarta vara, você vai ver lá que em tal dia, apregoadas as partes, verificou-se a ausência do reclamante, a ausência da empresa
Aí, vê, é como se tivesse acontecendo uma audiência que não tinha ninguém lá. Né? Tem juiz que gosta dessa tradição para seguir ali a literalidade da CLT. Mas na prática, né, no dia, na correria que a gente vive hoje, não daria para fazer dessa forma. Né? Então os juízes preferem fazer realmente a audiência, a sentença no gabinete e aí só disponibilizar lá no PJE no dia que ele marcou, tá bom? Então esse aí, ó, é o nosso procedimento geral, tá? Tudo que pode acontecer no processo da petição inicial até a sentença está aí nesse quadro. Qual é a diferença procedimental entre o rito sumaríssimo e o rito ordinário? No rito sumaríssimo a gente não vai ter, por exemplo, as razões finais e nem essa nova tentativa de conciliação. Só vai ser uma tentativa de conciliação no começo e não vai ter um espaço para razões finais. E também no sumaríssimo, a gente, em vez de ter 3 testemunhas, a gente tem somente 2 testemunhas. O resto é praticamente a mesma coisa, tá bom? Então este aí é o procedimento geral do processo de trabalho. Este quadro é muito importante para a vida prática. Todo mundo que vai mexer com o direito de trabalho, com o processo de trabalho, tem que saber isso aqui. Por mais que você não saiba os detalhes de cada instituto ainda, mas esse mapa geral é obrigatório todo profissional do direito conhecer, tá bom? Perspectiva horizontal do processo do trabalho.